Tá foda. Eu sou o Sbode, @Sbode no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos do dia 7 de novembro de 2020 até o dia 12 de novembro de 2020. Sim, até quinta-feira, porque a gente tá gravando na madrugada da sexta-feira, que é quando normalmente a gente fecha a semana e faz a gravação. Então a gente tem um dia inteiro pela frente, então vai ficar pra próxima semana esse relato. E Xuxim, mais uma semana? Salve, salve, grandes bole. Mais uma semana que passou aí na correria, na loucura, que já vem aqui, inclusive, pedir desculpas antecipadamente, porque o motivo de estarmos gravando na sexta-feira de manhã, exatamente agora que são 4h57 da manhã, é devido à minha viagem, né, que eu vou fazer uma viagem para Foz do Iguaçu, em breve, daqui a 1 hora para ser preciso. Então, já peço desculpas e já vou puxar o gancho de pedir, por favor, como é que foi a sua semana aí, o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer. Beleza, vamos lá. Sem breve hoje. Sem breve, porque a gente já não lembra o que aconteceu. O tempo tá correndo. Então, minha semana ela tem um isolamento quase full force, né? Que eu saí só ontem, na quinta-feira, porque era aniversário da Cássia, e daí a gente saiu pra jantar. E aí o resto da semana também eu acabei ficando em casa, né? Fim de semana eu fiquei de bobeira aqui, e fiquei estudando umas coisas, assisti uns filmes, assisti um filme com meu pai, do filme novo do Tom Hanks, que é Greyhound, filme novo dele nessa pegada que ele tem trabalhado de um pouco meio guerra, meio histórico, meio as coisas nesse sentido, assim. Legal também. Longe de ser um dos meus filmes preferidos dele, mas Tom Hanks, né? Tom Hanks sempre tem um tom legal, os filmes dele. Aí, em termos de francês e meditação que acontecem sempre, foi um pouco, só pra manter a regularidade, estudando só um pouco. Aí, bom, agora partindo pro que aconteceu de diferente e particular, né, dessa semana, eu falei com o sócio que é meu amigo, assim, mais meu amigo, né, daquela empresa de confecção que eu já comento aqui há um tempo, né, que eu já prestei serviço de gestor de tráfego para eles. Falei, né, que eu já fiz várias propostas, não tive resposta da última, por sinal. Você ia ficar muito incomodado se eu abordasse teus concorrentes diretos aqui da cidade, porque, enfim, você é muito meu amigo, você ficar incomodado com isso. Eu, né, não abordo aqui da cidade, ou eu abordo de outras cidades, ou mesmo de outros estados, né? Ele falou, não, eu agradeço que você pensa dessa forma, só que eu também não acho justo. Se não recebeu uma resposta nossa, né, da nossa empresa, também não acho justo você se prejudicar em termos que algum outro cliente pode se sentir interessado. Você vai, enfim, se privar disso por enfim, né, uma coisa que foi uma atitude aqui do nosso lado. Então, sem problema, pode abordar, né, fico feliz que você pense dessa forma. Aí, beleza, até eu já montei algumas propostas e mandei, né, durante a semana mesmo. Aí agora, bom, esperar as respostas, né. Aí, na quarta de manhã, né, logo que eu acordei, eu já tive que limpar a geladeira aqui de casa, que meus pais tinham comprado aquele leite de saquinho, né, coloca naquele suporte, e não sei se furou na hora que colocou nele, ou se furou em algum momento antes. Aí eu acordei, né, abri a geladeira e já vi que tinha uma poça de leite ali. Aí, 6 e tanto da manhã, né, meus pais já estavam dormindo, acho que meu pai acordou na hora que eu tava começando a fazer isso. Eu tava tirando as prateleiras da geladeira, limpando, voltando as coisas pra dentro, então já começou na adrenalina quarta-feira aqui. Então, né, coisas pra se relatar aqui no programa. Não foi a primeira geladeira que eu tive que limpar, mas, né, vale o relato aqui que foi a primeira que aparece no programa, porque eu não lembro quando que foi, mas faz uns anos já. Uma vez a Cássia tinha ido passar as férias, assim, na casa dos pais dela. E aí voltou, né, pro apartamento aqui de Maringá. E eu acho que durante a semana tinha tido uma chuva muito forte, caiu um raio e acabou queimando a geladeira do apartamento. E aí acho que ficou, sei lá, mais de semana ou uma semana, assim, com a geladeira queimada. E quando a gente chegou, tava, assim, todas as coisas estragadas dentro, um cheiro horrível, né? Uma experiência que certamente estaria aqui no programa se a gente já estivesse gravando, né? Ou mais uma semana. E aí tá, eu também ganhei um feedback muito show sobre aquele meu mini curso que eu comentei no evento, né? Logo após minha volta de Marechal Cândido Rondon, né, no episódio 86. Eu achei que tinha sido terrível, né? Assim, eu fiquei bastante incomodado, que, né, eu tava super cansado e tal. Mas o feedback foi unânime de positivo, isso que eu fiquei bem feliz. Então, né, relatando
né? Mais essa conquista pessoal aqui no programa. Essa semana também eu comecei a anunciar efetivamente na conta, né, de anúncios daquela cliente nova, né, que eu relatei que comecei a trabalhar recentemente. E aí logo eu comecei a gerenciar, né, os anúncios. Em menos de 24 horas a gente tomou um bloqueio. E eu vou partir, talvez eu parta da reflexão daqui, senão eu só dou mais uns detalhes na hora que eu começar a minha reflexão, porque eu tenho uma outra possibilidade, daqui a pouquinho que eu já vou chegar nela. Eu recebi também durante a semana uma ligação de um amigo meu lá de Belém do Pará, Fernando. Conheci ele lá no Doutorado Sanduíche, lá em Leeds. Recebi uma ligação dele me chamando para mandar umas propostas, né, de cursos para a Escola de Governança do Estado do Pará, né, que ele é funcionário lá do estado, e estão precisando de cursos e tudo para os servidores. Ele falou, você tem alguma proposta aí que eu mando, e daí a gente discute que se for aprovada, é até legal que você também ganha mais um extra aí, né, de remuneração, né. Beleza, né, vou montar aqui, me manda um modelo que daí eu adequo a redação para algo que vocês já estão acostumados a avaliar, né? Fica mais fácil para vocês também. E aí eu tô esperando esse modelo dele, mas já tô com uma ideia em mente aqui. Tive também na quarta-feira mais um round sobre aquele meu artigo infinito que eu já comento aqui há eras. As minhas ex-orientadoras, né? Tanto a Lucy, que é lá da Inglaterra, quanto a Olga aqui, já estão pistola pra caralho, porque a última revisão tinha sido coisa de 2, 3 linhas, assim. E aí nessa agora veio um texto gigantesco do revisor, e a gente fica, mas o cara tá cada hora pedindo mais e mais coisa, não sei, né? A gente já lidou, os outros revisores estão satisfeitos com as formas que a gente, né, lidou com as questões, do jeito que o artigo está construído agora, estão satisfeitos, só esse cara está querendo cada vez mudar o nosso artigo por preferências dele, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer, se a gente, enfim, vai desistir desse journal, ou, né, o editor consegue dar interceder pela gente aqui, porque tá complicado. Aí vamos ver nas próximas semanas como é que isso se desenrola. E aí o último ponto foi também na quarta-feira. Nossa, quarta-feira aconteceu bastante coisa. Que teve um aniversário remoto de 2 amigos meus, que daí, né, conversando sobre como é que tá a vida e tal, né, eu acabei me dando conta que tem gente ali que não ouve o podcast, né? Porque muita coisa que eu comentei ali já é coisa que eu comento aqui do programa. E talvez tenha uma possibilidade de reflexão sobre isso também, né? Sobre nossas vidas sendo relatadas aqui, e até o subtexto, né? De como a gente acaba discutindo nossa vida, o tom que fica, né? O ano inteiro, como é que ele pode ser resumido pela gente. Talvez eu faça uma reflexão daqui também. Como eu ainda estou estruturando o pensamento na minha cabeça, né? Enfim, 5 horas da manhã agora, na hora que eu voltar a palavra para mim, eu decido se eu vou falar da conta de anúncios que foi bloqueada ou sobre o aniversário remoto. E aqui esse subtexto, né, da temática das nossas vidas ao longo do ano, né. E no momento agora eu tô muito cansado e eu vou falar para você enquanto eu decido a minha reflexão. Muito bem, cara. Foi uma semana cheia aí pra você. Pra mim foi uma semana cheia, entre aspas, porque apesar de não ter muita coisa assim, foi uma semana cansativa. Mas teve muita fralda cheia. Teve mesmo. Agora, graças ao meu período de férias, né, que eu estou de férias desde sexta-feira, eu basicamente passei a morar junto com a Bela e com o Pedrinho. E, cara, eu vou te falar, hein, cansa, sabe? Criança, olha, cansa, ainda tá chegando aos seus 11 meses, né, então tem 10 meses e meio, basicamente, o Pedrinho, e, cara, ele tá na fase em que ele ainda acorda, tipo, muito cedo, sabe? Nessa semana, basicamente, ele acordou entre as 5 e as 7, basicamente, o que foi deveras difícil pra mim, né, cara? Porque como a Bela está com o pé quebrado, ela não consegue fazer quase nada. Quem toma as atitudes de levantar, fazer o mamar, ver o que tá acontecendo, basicamente sou eu, né? E é difícil, mano. É difícil porque depois que eu acordo, é muito difícil eu conseguir dormir, sabe? É raro, e se eu durmo eu fico, parece que às vezes até pior do que se eu tivesse levantado da primeira vez. E basicamente isso foi o resumo de todas as minhas noites, né? Então, tipo, eu basicamente ia dormir 11 horas, meia-noite, e acordava às 5 da manhã, 6, 7. O problema é que, cara, é foda, né? Porque aí eu passava, tipo, a manhã inteira acordada, a Bela ainda conseguia dormir um pouco mais e tal. Mas se tem uma coisa que me afeta, como eu já devo ter relatado em algum episódio, né? O que me deixa de fato estressado é estar com sono. Então dá pra dizer que foi uma semana estressante, mas por causa do meu sono. Hoje continuo com sono.
Hoje eu, homem, continuo com sono aqui, porque acordei 4 da manhã pra ir viajar, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Mas, fora isso, foi tudo bem. Na verdade, essa vai ser um pouco da minha reflexão. Só que aí, relatando de fato o que aconteceu na minha semana, eu joguei Lore lá na Bela. Eu comecei a ler o Watchmen. Comecei a ler não, né? Eu continuo lendo o Watchmen porque eu já estava lendo desde semana passada para poder assistir a série, né? Então tô lendo os quadrinhos que eu comprei no Prime Day da Amazon, já faz um tempinho. Também recebi uma mensagem ontem, na quinta-feira, dizendo que fui aprovado no vestibular de psicologia da Unipar. Não que seja difícil, afinal de contas eu só fiz a inscrição, eu nem o vestibular precisei fazer, né? Porque eu já sou graduado. Aí já me mandaram o boleto e tal. E a maquininha vai raspar a cabeça? Ah, claro, com certeza. E pra fazer a inscrição, porque daí se fizer até hoje, no caso, é dia 13/11, tem um desconto especial e tal, né? Falando nisso, sexta-feira 13 hoje, olha só. A gente nem se tocou, hein? Dia das aberrações. Belo dia pra viajar. Bem, também nessa semana a gente jogou videogame e a Bela, a gente tava jogando um jogo junto e eu acabei zerando ele sozinho, que a deixou chateada, mas tudo bem, faz parte. Isso afetou um pouco ela, mas, cara, é só um jogo, então segue a vida. Que mais que aconteceu? Cara, apesar de estar de férias, eu continuo na minha dieta, continuo fazendo meus exercícios. Todos os dias eu voltava aqui pra casa pra fazer os exercícios, né? Eu voltava a pé da casa da Bela, que dá uns 20 minutos de caminhada, assim, né? 20 minutos no meu passo. O único problema é que pra voltar é só subida, então é meio difícil, mas faz parte, né, cara? Não há nada de reclamar, é bom até dar uma esparecida, andar um pouco, ouvir meus podcasts no meu ouvidinho. E, cara, fora isso, eu acho que não teve nada de muito grandioso. Eu tive algumas mensagens, assim, que eu ainda tive que resolver do hotel, mas eu tentei ao máximo, assim, me desligar, sabe, não ficar, por exemplo, eu já não entro no e-mail, né, nos 2 primeiros dias, assim, na segunda e na sexta eu tava entrando no e-mail do hotel ainda pra ver o que tinha, e aí no decorrer da semana eu fui me desligando mais e deixando passar. Então a minha reflexão vai ser sobre o princípio de ser pai, porque é complicado, e eu vou combinar isso com reflexões passadas sobre o fato de eu não poder ser pai, pra deixar tudo mais louco. Então eu vou passar agora a bola de volta pra você me contar o que aconteceu, qual vai ser a sua reflexão de fato. Então, vou dar mais um detalhe aqui sobre a questão do bloqueio na conta de anúncios lá da cliente. Foi um bloqueio não pelos anúncios que eu fiz, mas pelo comportamento da conta. Porque assim, os anúncios não tinham sido reprovados, eles atendiam todas as diretrizes, né, das políticas de anúncios do Facebook, mas foi um bloqueio por conta de atividade não usual da conta, né? Porque eu precisava fazer uma configuração na conta, né? E aí eu falei, né, eu preciso dessa configuração, precisa ser pela sua conta. Eu posso passar aí no escritório, no estúdio pra fazer essa configuração, né? Eu já faço daí e já dou sequência. Ela falou, não, né? Você não precisa ficar se deslocando aqui tudo. O login e a senha do perfil é esse aqui, pode entrar aí mesmo e resolve. Eu falei, certeza? Ela falou, não, certeza, confio em você. E aí eu acho que o bloqueio foi por conta disso, pelo comportamento não usual da conta, né? Que você sempre vê a conta sendo acessada de um determinado IP, né, determinado computador, e aí sendo acessado de outro para lidar com informações, né, de informações da empresa, coisas assim, né, de cobrança e tal. Talvez o Facebook tenha, né, estranhado e feito esse bloqueio como forma de proteção à conta, né? Enfim, vai que alguém hackeou, coisa do tipo, né? E aí foi esse bloqueio e, enfim, né? A sorte foi que eu já tinha planejado uma estrutura de contingência e aí, enfim, né, tomamos o bloqueio, segui anunciando pela outra estrutura aqui como se nada tivesse acontecido. Mas fica esse pensamento, né, que eu acho que vai ser a minha reflexão aqui, que confiança às vezes é uma porcaria, né? Porque a gente tomou esse bloqueio porque a pessoa confiou em mim e me passou para fazer isso. Se eu tivesse ido lá e resolvido tudo, né, presencialmente, possivelmente isso daí não teria acontecido. E eu até já escrevi sobre isso nas minhas postagens, né, lá no Instagram, postagem número 55. Que quanto mais a gente confia em alguém, mais a gente acaba se expondo a riscos, né? Então, o fato dela confiar em mim, né, dela ver meu trabalho sendo realizado, né, ver a seriedade que eu
dedico às coisas, fez ela pensar, não, tudo bem, né? Eu posso passar aqui o login e a senha, ele acessa ali da casa dele, ele não precisa se deslocar aqui, fica mais fácil e já resolve isso daí em 2 minutos. Só que isso daí a gente acaba se expondo a riscos e aí acaba até, né, tomando às vezes algumas consequências disso por, enfim, né? Confiança às vezes tem pontos negativos. Pois é, cara. É porque nesse caso, estritamente, me parece uma relação quase profissional, né? Então, o que eu vou dizer? Acho que traz. Do tipo, se eu trazer pro meu cenário, né, a confiança em excesso em determinadas pessoas pode levar você a tomar a famosa rasteira também, né? Quantos casos a gente já não teve, eu mesmo que já vivenciei isso, de que eu tava substituindo uma pessoa que tinha ficado como administrador, tinha roubado, sabe? Tinha passado a mão no dinheiro do cinema, no caso, né? Até do hotel mesmo, ali antes era uma moça que também teve a mesma questão. Então é complicado, né? E mais do que isso não, né? Eu acho que talvez seja o máximo, né? Você ter tanta confiança a ponto de a pessoa fazer o que ela bem entender, e às vezes o que ela bem entende não é o melhor pra você, né? Então, so sorry. Pois é. E bom, só então falar o que seria o outro ponto, né? Que eu acabei não dando um relato completo sobre o aniversário, né, remoto que eu falei, é que me dei conta também do quanto que o podcast ele acaba carregando até quase uma temporada, né? Assim como um seriado, né, tem suas temporadas, o tema de fundo das temporadas, eu também vi, né, que as nossas vidas aqui carregam um tom, assim, né? Em particular, eu digo que a minha temporada aqui desse ano, mais uma semana, tá sendo sobre essa jornada de me recolocar profissionalmente. Mas enfim, né? Essa aqui não é uma reflexão, foi só uma consideração complementar. No momento, então, agora, eu devo falar pra você seguir com a tua reflexão. Muito bem, cara. A minha reflexão ela vai ser uma reflexão surpresa, porque eu esqueci de comentar uma coisa muito importante que aconteceu nesse final de semana e eu tinha esquecido completamente, cara. O que aconteceu foi que no domingo celebramos o aniversário de 85 anos do meu avô, cara. Então, foi um momento bem, bem legal, assim, e eu parei pra escutar algumas histórias dele, e ele teve uma, cara, que eu nunca tinha ouvido, que foi muito maneiro ter escutado, assim, que foi sobre quando ele quase morreu aos 20 e tantos anos, cara. Em que ele tava me contando os detalhes de que o rim dele tinha, entre aspas, caído. Ele tinha dilatado e caído, tipo, tava fora do lugar. E aí os médicos tiveram que fazer... Ele teve que tirar uns raios-x e tal, em outras cidades, né? Raio-x que ele diz, mas eu acho que era ressonância na época. Ele falava chapa. E daí eu, tipo, tá, se isso é órgão, eu imagino que tenha sido uma ressonância, então, e não um raio-x, mas enfim. Mas chapa é raio-x, né? Chapa é raio-x, mas assim, não sei se existe raio-x do rim. Eu também não sei. Eu acho que é ressonância, porque o raio-x é só pra osso, né? Não. Não? Bom, enfim. Deixa pros ouvintes médicos aí. Tá. Deixa alguém que sabe que fato tá falando. Isso. Seja como for, então ele tava me contando essa história e foi muito louco, né, cara? Pensar que, tipo, por exemplo, se meu avô tivesse... ele fez a cirurgia, então teve que abrir, ele me contou os detalhes da cirurgia, que foram 2 médicos que tiveram que fazer, um deles teve que segurar o abdômen, a lateral ali do abdômen aberto, enquanto o outro reposicionava o rim, sabe? E aí ele disse que chegou a dar infecção, que a mulher que tava ao quarto ao lado falou que escutou o médico falando que ele tava nas últimas, que ele não ia aguentar, não sei o que, porque tinha infeccionado. E naquela época, né, cara, meu avô é de 35, então vamos ver se ele tava com 20 anos, 1955 por aí, mais ou menos, 50 e 60 quase. A gente não tinha os melhores métodos da medicina ainda, né, então, cara, quando pegou a infecção era pra ir, né, cara, tinha que ser osso duro. E aí, bem, ele sobreviveu e eu fiquei, tipo, pensando, falando, caraca, se meu avô tivesse morrido ali, acabava ali pra mim também, né, tipo, já era, GG. Não ia ter eu, não. Aí fiquei com isso na cabeça, porque, afinal de contas, é meu avô e eu gosto de ouvir histórias. E ouvir essa em particular foi muito maneiro. A gente passou a manhã inteira conversando. Desde que eu tinha chegado da Bela, a gente ficou conversando a manhã inteira até o almoço ficar pronto. E foi bem maneiro. Então... essa é a reflexão, porque vale relatar que, cara, para 85 anos o meu avô tem uma saúde invejável, assim. Saúde invejável, eu digo, ele anda normalmente, sabe? Ele não precisa de muleta, ele caminha todos os dias. Ele é um pouco meio, assim, a gente brinca que ele é meio caduquinho, assim, sabe? Ele fala umas bobagenzinhas, assim, que ele esquece e tal, mas... no geral, a saúde dele é boa, apesar de todos os problemas, né? Como eu relatei esse caso aí, de que ele quase faleceu quando tinha seus 20 e tantos. Ele também já fez
várias cirurgias de ponte de safena, outras cirurgias do coração, angioplastia. Então, assim, cara, pra tanta cirurgia, 85 anos, tá andando e tá aparentemente de boa, porra, invejável, hein? Bom, de complemento que eu consigo pensar só assim, esse pensamento de que, por mais que a gente conheça as pessoas, sempre tem alguns aspectos que a gente pode não conhecer, né? É sempre legal a gente ouvir histórias, que, enfim, é a grande proposta aqui do podcast, a gente contar histórias sobre as nossas vidas, né? E saber detalhes a mais e saber coisas que, enfim, né? Se tivesse acontecido uma coisinha diferente, a história tanto da pessoa quanto de outras pessoas que vieram a partir disso, principalmente agora, né, falando do seu caso, né, se teu avô tivesse morrido ali, a história teria sido outra, né, não teria havido os descendentes e tudo mais. E aí, né, fica legal, tem um ponto legal, né, de a gente pensar a respeito disso por esse ponto de vista também. Cara, assim, é claro que o tema, se você analisar cruamente, já foi deveras explorado aí em todas as mídias, né? Quantos filmes de viagem no tempo, esse era meu pai e tal. O próprio, talvez o mais conhecido de todos seja o De Volta para o Futuro, né? Em que o Marty McFly conhece o seu pai, a sua mãe na juventude, né? Então, assim, é um tema bem explorado, mas acho que é legal a gente ter esse tipo de reflexão, mesmo já ser um tema explorado em tantas mídias, né? Acho que é algo do humano, né? Pensar, e se? Sim, não, é muito explorado, mas não por isso menos fascinante. Olha, perfeito. Inclusive dá pra encerrar as reflexões. Isso, antes que a gente estrague, né? Isso. E pro nosso Sessão Mais. Tem feedback? Eu tenho indicação? Eu já olhei agora há pouco e não tem, então a gente já emenda aqui para mais uma indicação. Ótimo. E você tem uma indicação? Queria ter, mas não tenho. Você tem alguma coisa? Senão a gente recomenda De Volta para o Futuro. Não tenho. Pode ser De Volta para o Futuro. Eu quero recomendar então dois filmes. Além do De Volta para o Futuro, deixa eu só achar aqui o nome do filme. E o outro filme que eu gostaria de recomendar também aqui, sobre viagem no tempo, é um filme muito legal, mas você precisa estar prestando muita atenção para acompanhar as reviravoltas e todo o poder do filme, né, e toda a riqueza do filme. É um filme um pouco mais complexo do que um De Volta para o Futuro, por exemplo, né? De Volta para o Futuro é mais um entretenimento, uma aventura, assim, mas você pega num domingo de bobeira para assistir. Esse aqui não. O Predestinado, ele é um filme interpretado, né, que tem seu protagonista interpretado pelo Ethan Hawke. Então, é um filme de 2014 e é muito legal. Não quero dar muito spoiler, mas é um filme de ficção científica, né, que envolve viagem no tempo, e assista com tempo e bem focado, sem fazer outras coisas, porque senão você se perde no filme e você pode acabar não gostando dele, porque você perdeu alguma coisinha no meio do filme e, enfim, o final dele você vai explodir na sua cabeça nos minutos finais ali, que, meu Deus, cara, que filme. Reforço as duas. O De Volta para o Futuro é um filme okzinho, é bem legalzinho, é bem maneirinho, é um clássico, né? Então, assim, 10 de 10. Só pra deixar aqui meu ponto pra você não falar mal da instituição De Volta pro Futuro. É um filme legalzinho, é isso. é só porque é um clássico do passado, né? Acho que todo clássico é do passado, mas enfim. A menos que você viaje no tempo. Tá certo. Eu só assisti o primeiro e o segundo, eu não assisti o terceiro. Era uma temática de faroeste que não me agrada muito e tal, e eu acabei não assistindo o terceiro. Mas o primeiro e o segundo eu recomendo, sim, é bem legalzinho, são bem legais. Quanto ao Predestinado, também assisti, acho muito bom. Eu lembro mais ou menos dele, tanto que a gente comentou agora um pouco, daí você falou, é tal coisa, achei que era tal coisa, eu não lembro direito. Mas eu lembro que tinha gostado bastante do filme, então também fica o reforço da recomendação, certo? Certo. Então, agora a gente vai para aqueles recadinhos? Sim, se você quiser deixar a gente um pouco mais feliz, você pode mandar para nós um feedback, você pode encaminhar para nós um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Se você quiser fazer uma mensagem um pouco mais carinhosa, mais específica aí, você pode mandar para nós mensagens no Instagram, você pode mandar no meu, que é o @minxoxin,
olá, sou eu. Ou você pode mandar no dele, que é o @isbole. Quer jogar na roleta dos podcasts, você pode mandar no nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí. A gente também pede pra vocês seguirem, né, o perfil no Instagram, porque agora a gente já tem acesso às analíticas e, enfim, né, quanto mais gente segue, mais inteligência a gente consegue ter ali no Instagram e acabar entendendo mais sobre a audiência. Então, né, sejam bem-vindos. Você tá chegando agora, você tá conhecendo agora o podcast, a gente já viu, né, que tem bastante gente nova nos últimos tempos. Então, né, espero que você esteja gostando. Se está gostando, a gente também sempre pede pra você espalhar a palavra, né, escolhe um episódio que você gostou, pode ser esse, pode ser um outro, pode ser um combinado de episódios, né, manda para outras pessoas que você acha que também vão gostar de ouvir, discutir sobre as nossas reflexões, até para oferecer outros pontos de vista, né, e aí, se possível, também manda feedback pra gente, que a gente sempre pede aqui para participar do ranking 2020, mais uma semana de feedbacks, que aí a gente faz a atualização agora. Com um feedback a gente tem Varejo e Admiradora do Xoxin. Com 3 feedbacks nós temos Elian, Denis, o Príncipe Nigeriano, Lucas e Bela. E com 10 feedbacks, Isolada e está Silvia. Mais uma semana aí com a Silvia isolada na liderança e sem alterações no restante do ranking. Então é isso, a gente dá aquele tchau agora? Sim. Famoso tchau, aproveitem a sua sexta-feira, não vai ser no domingo no episódio. Então, é isso. Tchau. Não, falou, tchau.